Por isso que o Espírito Santo de Deus, Ele me deu fases nesta tarde para trazer essa noite. Se nós olharmos capítulo 127, versículo 1 e 2, fala sobre família, fala sobre casamento, fala sobre construção, fala sobre edificação. Versículo 3 e 5 começa a entrar ali a fase dos filhos. Depois o Salmo 128, versículo 1, ele fala dos filhos criados, crescidos. Já grande a família já é feita, e essa família ao redor da mesa. E eu gosto de usar muito esse amparo mesa, porque ele é fundamental dentro de um lar. Eu sempre digo que nós temos que construir lares, irmãos, e não casa. Casa você pode construir da maneira como você quer. Casa você pode invadir o terreno, você vai pegar e vai possuir, vai construir. Meu, casa é casa. Há uma diferença entre construir uma casa e construir um lar. Lá tem o que uma casa não tem. Lá tem princípios. Lá tem valores, que são valores e princípios que muitas vezes não podem ser violados de maneira alguma. Se você quer do princípio de todas as coisas, porque tudo gera em torno do princípio. Se você correr lá para Gênesis, lá no começo, você vai ver a criação dentro de um princípio. Você vê Deus preparando casa, preparando o homem, preparando a mulher, e começa a constituir uma família já no princípio. Dentro de uma família, tudo tem que ser no princípio. Você quer construir uma família hoje, você tem que pensar que no princípio você tem que criar estratégicas, vontade. Por isso que eu digo que lá possui valores, lá possui princípios. No Salmo 128, versículo 1 ao 4, fala dos filhos criados, crescidos, fala de uma família grande feita ao redor da mesa. A mesa, irmão, é importante dentro de um lar. Por que a mesa é importante? Porque é lá onde tem relacionamento. Pai se relaciona com filho, filhos com pai, marido, esposa. Sentado numa mesa tem relacionamentos, tem comunhão. Por isso que a mesa, ela é importante dentro de um lar. E se você puder não quebrá-la, não quebre. Agora, se por uma vez osso do ofício você ter que quebrar, Deus até leva isso em consideração, irmãos. Porque muitas vezes, nem sempre nós estamos presentes nas nossas mesas, ao lado da nossa família. Por ocasiões que não tem como, irmãos. Nós temos que estar lá. A última fase de uma família, no versículo 5 e 6, a chegada dos netos, que é uma outra geração que surge. Nós vamos dar uma olhada nessas fases. Primeira fase, a formação de uma família. Versículo 1 diz: se o Senhor não edifica uma casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não edificar uma casa, irmão, em vão trabalhos que edificam. Primeiro princípio: ninguém se casa se o Senhor não estiver no centro desse casamento. Ninguém pode casar se Deus não estiver no centro. É melhor Deus estar no centro antes do casamento do que depois do casamento querer colocar Ele no centro. A maior necessidade de uma família não é ter casa bonita, não é ter um carro novo, um bom salário. Isso é bênção de Deus, irmão. Mas você pode ter tudo isso e você não pode, ou você pode ter tudo isso e se não tiver Deus, nada feito. A casa vai ficar vazia. Construir o casamento sobre o alicerce que é Deus. Construir uma família no alicerce sólido que é Deus. E essa casa, ela é edificada sobre Deus. Uma casa que é edificada sobre Deus, vai vir chuva. Queridos, uma casa edificada com Deus, vai vir chuva no telhado, vai suportar os ventos na parede, e essa casa não cai. Eu quero que os irmãos entendam que uma casa edificada com Deus, ela não está isento de tomar chuva no telhado. Ela não está isento das fortes ventos atingir a parede. Mas o que eu quero deixar ressaltado aqui é que ela não cai. Porque é uma casa construída na rocha.
Casa construída sobre o dinheiro, sobre o sucesso, sobre a beleza, sobre o status, não suporta a tempestade, mas casa construída com Deus tem alicerce, tem estrutura, tem coluna, que é o que nós precisamos. Você pode construir a casa da maneira como você quer, mas vai sempre ser casa. Se você pensar diferente e querer construir um lar, não vai ser casa, vai ser lar. Porque vai estar sendo construída de baixo. Ninguém constrói uma casa vindo do teto para baixo. Ela tem que vir de baixo para cima. Você pode ver, você cria um sonho aqui de construir uma casa. Você vai começar pelo baldrame, você vai firmar as colunas, os feltros, você vai subir parede. Você vai bater uma laje. Se você quiser, você vai bater outra casa em cima. Porque tem alicerce, tem estrutura, tem sustentabilidade, tem firmação, tem fundamento, irmão. Porque ela está sendo construída numa base, ó. Não cai. Vai vir, mas não cai. Agora, se você constrói, irmãos, se você construir ela numa areia, vai vir o primeiro vento, talvez ela nem vai ficar de pé. Às vezes vai até segurar o primeiro, o segundo vento, mas no terceiro já está abrindo o bico e caindo as paredes. Casa construída, irmão, casa construída sem Deus, ela não tem segurança nenhuma. Porque tantos casamentos que começam e terminam. Certa vez um advogado falou assim para mim assim, ó: pastor, eu estou querendo deixar essa minha profissão. Eu falei, por quê? Ele é evangélico? Porque eu não aguento tanto divórcio no meio dos crentes. Ele disse para mim, eu não aguento tanto no meio dos crentes. É assustador. E ele estava, na época, ele estava querendo, irmão, deixar de lado e partir para outra coisa. Porque de uma certa forma ele estava, talvez contra a sua vontade, pelo osso do ofício, mas ele estava contribuindo, irmão. E a consciência dele pesou, e eu respeitei o direito dele. Eu falei, irmão, vamos orar, irmãos. Vamos orar para que Deus venha fechar essas portas, venha quebrar essas cadeias. Porque Deus pode, irmão, de certa forma, fechar uma porta, quebrar uma cadeia e abrir outras portas. Deus é Deus, não podemos questioná-lo, Ele sempre faz o melhor. O que nós temos que entender é qual é a perfeita, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós entendemos tudo isso, tudo vai bem. Vai bem. Aí hoje eu estava falando com Deus, fazendo alguns estudos rápidos, irmãos, e por que tantos casamentos que começam e terminam? Quando eu disse que através dos nossos trabalhos sociais, eu consegui relatar 5 casamentos, dos 5 casamentos, 2 deles eram de pastores, eram de sacerdotes. O inimigo eu digo que ele tem invadido as igrejas. Porque é 2 alvos, nós como cristãos, nós temos que focar em quem? Em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Sabe onde o inimigo foca? Ele foca na família e depois ele foca na igreja. Ele estrutura tudo lá atrás, para depois aqui, ó, já está fácil. Muitas vezes, quando o casal chega para mim, a vida dele está assim, ó, igual um aparelho, já parando, em fase terminal. Eu não posso fazer mais nada. Já não posso fazer mais nada, a não ser, senta os 2 aqui, irmãos. Aí eu começo a mexer lá. E às vezes eu tenho, vou usar o termo sorte. Às vezes o Senhor me inspirou e naquele casal teve uma esperança, irmão, porque a coisa está feia lá fora. Nós estamos vivenciando, irmãos, as maiores guerras dentro dos nossos lares. Fugiu, e hoje você vai ver o que Deus vai falar contigo, que as coisas fugiu do controle. Tem que ter muita base, irmão, para construir e reconstruir hoje em dia. E nós vamos falar sobre algumas bases. Porque tantos casamentos começam e terminam. Quando não se separam, vivem sem vida. Sabia?
Quando eles não se separam, estão vivendo sem vida, mas estão vivendo, e eu vou falar muitas lá na frente o porquê que estão vivendo. Porque tem que viver, porque às vezes os filhos opõem, às vezes a religião também coloca, e você se vive vivendo algo que já morreu, debaixo de jugo. Numa escala de 0 a 100, 50% dos casamentos que começam no altar terminam no tribunal de divórcio. Você sabe o que eu estou dizendo? Me diga por quê, irmãos. Porque no altar um olha para o outro, diga se não é assim, ó. No altar um olha para o outro e começa os juramentos. Eu nunca jurei, irmãos. Eu não jurei por causa de conhecimento, né? Mas muitos juram. 50% dos casamentos que começam no altar terminam no tribunal de júri, divorciando. Começaram no altar, irmãos. Começaram no altar e de repente se vê lá, numa fila, passando por constrangimento. Por quê? Se nós recapitular a rótula, e nós vamos ver o porquê. O que faltou? E ele está dizendo: se o Senhor não edifica uma casa, em vão trabalhos que edificam. E tantos casais que fazem júria de amor, e acabam traindo um ao outro, em algum sentido, acabam traindo, juram aqui, ó, mediante o sacerdote no casamento religioso e mediante o juiz também, eles juram, olham nos olhos, é a coisa mais linda do mundo, irmão, você vê esse ato. Eles juram, e acabam depois traindo um ou outro em algum sentido, irmão. Trai. Por que trai se jurou lá atrás? O que faltou? Alguma coisa faltou. Alguma letra não serviu para estar nesse alfabeto. Faltou algum pingo, uma vírgula, alguma coisa aconteceu lá atrás. O amor surge de onde, irmão? De onde surge o amor? Se não é daqui, ó. De onde surge a traição? Se não é daqui, ó. E a traição, irmão, não estamos falando somente em relacionamento corporal. Não. Nós estamos falando eu disse que casam no altar e se divorciam, promete juras de amor nos olhos, chega até de lagrimejar assim, irmão, é tão lindo. Principalmente quando vê jovem, né, irmãos? E de repente começa a traição. É traição em vários sentidos. Que traição não está só aqui. Traição está aqui, ó. Está aqui, ó, no olhar, até na maneira de falar. Promete juras de amor e depois, quando já estão se traindo nas palavras. Equívocos de personalidades. A traição de onde vem, Senhor, do coração? Jeremias 17, 9 e 10 diz o quê? Enganoso é o coração do homem, a raiz de todos os males. Aleluia. Provérbios 4, 23 diz o que? Davi falou, sobretudo. Por que Jeremias fala que enganoso é o coração do homem, a raiz de todos os males? Ele sabe o que ele está dizendo. Aí Davi fala assim, sobretudo o que se deve guardar. Salomão. Sobretudo o que deve se guardar, guarda o teu. Estavam falando pelo outro, irmão. Os juntos estão falando. Escute essa. Um ministro da família diz no ano passado, e eu guardei isso nos meus arquivos, o projeto chamado Família está vivendo um colapso e um caos. O ministro da família, irmão, ele diz que o projeto Família está vivendo um colapso e um caos. Que mais de 40% da população brasileira até estão com mais de 10 parceiros, irmãos, no relacionamento. Irmãos, eu mexer com família, você sabe o que eu estou dizendo. Como pastor, a gente mexe com família de todo tipo. A gente traz para nós um ensinamento que até mesmo se nós não aplicarmos aqui dentro, irmãos, nós desfalecemos.
Porque Deus permite tantas coisas, irmão. Deus às vezes permite a vida do irmão para você olhar para a tua. Deus às vezes permite que você cruze com a família de alguém em meio ao seu trabalho para que você possa ver a tua. Deus sabe como faz, meu, as coisas. 40% da população brasileira tem até 10 parceiros sexuais. Isso é um colapso. Isso aqui é um colapso. Aleluia. O projeto chamado família está vivendo um colapso, um caos. Se você procurar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, você vai se assustar com o que eu estou falando. Quando eu procurei para saber um pouco mais da família no ano passado, irmão, eu me assustei com o que eu vi. Desastre total. Por que, irmão? Desastre total. Legalidades abertas, investida do inimigo. Coisas que nós não vigiamos e abrimos as portas e o diabo entra. Ele entra mesmo, irmão. Ele invade. Há uma diferença grande entre o diabo e Jesus, claro, em muitas coisas. Uma delas, Jesus fala assim: eis que estou à porta aí. Se eu entro, se abris eu entro, se não abrir não entro não. E o diabo faz o quê? Basta uma brecha para ele já estar entrando e colocando o plano dele tudo na sua vida. E ele não vem para outra coisa, roubar, matar e destruir. Roubar o quê? A comunhão que nós estamos tendo. Essa comunhão que se é quebrada, já fica ruim para nós. Roubar a comunhão que nós estamos tendo, matar a nossa alma e destruir a nossa família, irmãos. Roubar, matar e destruir. Só que dentro desse roubar e matar e destruir do diabo, Jesus veio. E ele veio para estabelecer princípios invioláveis. Ele veio para trazer vida, vida em abundância. Ele veio para jogar por terra todo o plano e projeto do inimigo contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus sonhos e os seus projetos. Por que tudo isso está acontecendo? Porque esse casamento não foi construído sobre a rocha. O que diz o salmista, nós lemos no Salmo 127, versículo 1, porque esse casamento não foi edificado sobre Deus. A maior necessidade de um casal é a presença de Deus. Sem ela o casamento é morto. E se você chegar para esse casal que está nessa expectativa e você falar, fala alguma coisa, eles não sabem o que dizer, porque está morrendo. Eu não sei o que você tem feito na tua casa, mas eu te dou um conselho nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus. Ore com a tua esposa. Ore com a tua esposa, ore com o teu esposo, une em oração. Se você quer quebrar os grilhões do inferno, entre os dois na oração e deita. Porque os dois deitados, os dois de joelho no chão, vai derrubar exército de demônios que estão rodeando a sua família. A maior legalidade, irmão, de destruição dentro de uma família é a falta de comunhão entre o casal. Base, coluna, alicerce, fundamento, estrutura, submissão, reconhecimento, carência, humildade, princípios, irmãos, que quando se unem é construído uma família numa base sólida, porque Deus está em princípios, Deus está em valores. O casal que ora junto, ele enfrenta a luta junto, irmãos. O casal que ora junto, ele vence junto. Não tem como, irmãos. Olha, eu e minha esposa aqui, quando eu desço para orar, quando eu chamo para orar, ela vai fazer propósito, estamos juntos. Porque se eu tenho que vencer uma guerra, tem que vencer comigo. Se ela tem uma guerra lá, eu tenho que vencer mais ela. E assim, foi no princípio, foi assim, feitos uma só carne, irmão, não tem como. Se tem que surgir um ministério, se eu tenho que reconhecer o chamado, se eu tenho que fazer parte do propósito de Deus, ou até mesmo da promessa, eu tenho que estar junto. Se eu quero construir a minha família, eu tenho que estar junto. Nós não podemos ter mais filhos, né? Mas nós podemos ter muitas bênçãos com Deus e temos que construir junto. O elo de ligação nas nossas casas tem que ser Deus, irmão. O princípio que deve reger na casa ainda é a palavra de Deus. Ela é a maior estratégia para a construção de um lar saudável, de um lar próspero, porque até mesmo a prosperidade vem através dela. Josué 1:8.
Deuteronômio 28, 1 e 2. Ouvir, obedecer, bênçãos, prosperidade. Aí eu vou buscar a prosperidade onde eu levo para buscar, e eu esqueço que se eu olhar para este livro e eu me ver, o Senhor está falando, é por esse caminho, é por essa porta, é dessa maneira, e eu vou encontrar o que Deus quer, eu vou encontrar um lar próspero. Agora aqui é estratégico. Estabeleça o culto doméstico. Você quer vencer os grilhões do inferno dentro da tua casa, no meio do teu casamento? Estabeleça princípios, que é a palavra. Vamos lá, culto doméstico. E o culto doméstico dentro de uma casa, ele levanta o altar dentro da casa que está derrubado. Nós também passamos assim, irmãos. Tem vezes que nós temos que fazer coisas para que o nosso altar permaneça aqui, ó. Não estou dizendo aqui, irmãos, mas o grande altar que começa a surgir lá depois do último cômodo, dentro de 4 paredes, que é construído sobre uma cama. Constrói, levanta teu altar, põe as coisas em ordem na tua casa, mas coloque Deus no centro. Ninguém levanta altar se Deus não estiver no centro. Ninguém constrói casa se Deus não estiver no centro. Ninguém constrói um casamento, pensa em filhos e coisas do tipo. Enfim, se Deus não estiver no centro, porque está sendo falado, se o Senhor não edifica uma casa, em vão trabalhos que edificam. Edificação, irmãos. Uma família vulnerável é a família que constrói a sua casa na areia. É forte ou não é forte? Versículo 2, irmãos. Eu adoro esse versículo porque esse aqui ele é simplesmente fantástico. Versículo 2 do Salmo 127. Todo casal, quando se casa, ele quer construir o quê? O seu pé de... Quem já não ouviu essa frase? Pastor, eu quero casar, quero construir um pé de meia. A ideologia é essa, a visão é essa. Isso é desde quando eu era criança, irmão. Não sabia nem quem era gente. Já ouvia isso? Todo casal, quando quer se casar, já querem construir um pé de meia. Pense em ter uma casa melhor, pense em ter um salário melhor. Acham que isso aí, meus irmãos, vamos para cá. Ó, pense em ter uma casa melhor, ter um salário melhor, na mobília. Já não, e vem para cá agora que é, por isso que eu falei que é fantástico o versículo 2. Na mobília já começam a descobrir aquilo que prometeram lá no altar. Ó. Lembra de ser fiel um ao outro? Aí começa, o quarto é meu, a cozinha é meu, os banheiros é meu, essa área é comigo. É, não é? É assim, irmão. Já começa a quebrar algo que olharam no princípio lá, ó, cara a cara, e juraram. Ai, meu amor. Aleluia. Demassubi candarai. Começam. Aí já desentendem, irmão. Desentenderam já. Versículo 1 diz: se o Senhor não edifica uma casa, em vão trabalhos que edifica. O trabalho é bênção, irmão. A Bíblia trata trabalho como bênção. Só que, aleluia, mas se você trabalhar, sem entender as prioridades de Deus, você vai trabalhar mais, igual nós lemos, vai levantar de madrugada, vai levantar tarde, não vai dormir direito, e vai, porque você não colocou no centro do trabalho. Nós lemos. Você sabia que a maioria dos casamentos se constitui numa linha de pensamento assim, ó, vamos fazer um pé de meia, vamos construir isso, vamos construir aquilo, e a construção, irmão, sem base não suporta. Projeto precisa de Deus. Deus tem que ser a base. Tem casamento que um olha para o outro e não se conhece mais. Talvez Deus esteja falando com você. Está casado, deitam junto, um olha para o outro, mas não conhece mais, dorme junto como estranhos, irmãos, para eu não dizer inimigos. Dorme junto como estranho, para eu não usar o termo inimigos, porque tem também, irmão. Casamento acabou, foi quando eu disse, quando chegou para alguém, um juiz, um advogado ou um pastor, já estava naquela situação. De onde vai servir os conselhos? Se quando era para buscar, tem um ditado que em latim, eu me lembro que trazido para o português, diz que o socorro
não socorre os que dormem, direito que perderam porque dormiram. Assim é, irmãos, se nós deixarmos para buscar a vez um líder, buscar a vez um ministro, buscar a vez alguém que trabalha nessa área da família. Eu sempre digo que existem muitos casais, irmãos, existem muitos pastores, mas nem todos estão focados, tem um ministério da família, irmãos. Tem que ter muita base, muita estrutura, muito conhecimento. Tem que saber entender, direcionar a palavra certa, porque uma palavra pode estruturar uma casa, mas uma palavra também pode construir um lar. Tem casamento que um olha para o outro já está desse jeito. O que adianta ter tudo bonito e uma alma vazia? Quando começa já focando em casa bem, em carro, dinheiro, tudo isso aí, imóveis, né? Brigando entre eles. Pode até ter tudo. Porque tem, irmão. Se você trabalhar, você tem tudo. Embora que o trabalho está tão mais escasso, né, irmão? É tão difícil. Mas com Deus não tem jeito. O que adianta ter tudo e uma alma vazia? Até porque em tudo você precisa de Deus. Nos móveis, você precisa de Deus. No carro, você precisa de Deus. Em tudo que você quiser construir aqui dentro, você precisa de Deus. Mas a sua alma não pode ficar vazia. Também precisa de Deus. Então eu quero ter tudo e ao mesmo tempo a minha alma também quer. Porque eu posso granjear o mundo todo e perder a Bíblia de salvação, mas eu vou usar o termo família, casa, casamento, né? Tudo isso aí. Outra fase, irmão, versículo 3. Filhos. Alguns casais hoje em dia não querem ter filhos e dizem, dão muito trabalho e eu quero curtir a minha vida como casal. Também isso é demais. Estão jogando fora algo precioso, irmão. Algo que vai precisar lá na frente. Nossa, vou segurar aqui. Alguns querem casar, querem viver, querem curtir, mas não querem filho porque filho dá trabalho. Cuidado, a velhice na solidão não dá muito certo. Essa é a visão que Deus estava me dando hoje, irmão. Visita para você um lar de idoso. Eu chorei a última vez que eu fui visitar um lar de idoso, irmão. Você chora. Só para você ver como você vai sair lá de dentro. Não existe super-homem. Não existe Mulher Maravilha. Isso aí é historinha de quadrinho. Você pode ser o homem de Deus que você for, a mulher de Deus que você for, visita um centro de idosos para você ver. É pior do que você visitar a carceragem. Na carceragem você vê muito homem forte, mulheres fortes, lá você prega para eles, você ganha aquelas almas todas. Agora vai num centro de idoso, num lar de idoso, você chora, você quer viver, mas você quer ser o pai ou a mãe de todos. Não pode. Você sai de lá só o caco. Você sai de lá se sentindo o maior homem miserável de todos os tempos, a maior mulher miserável, porque você queria fazer o que você não pode. E eu fico vendo filhos hoje em dia maltratando seus pais. Eu queria ter o meu pai. Ele morreu na obra missionária. Quem não queria ter o seu pai que se foi? E hoje nós vemos a diferença dos filhos. Velhice na solidão é uma coisa difícil. Agora vem para Eclesiastes 12, verso 1, diz assim, ó: lembra-te do teu Criador dos dias da tua? Aleluia. Porque quando vieram os dias de contentamento, os dias da tua, dos meus cabelos brancos, irmãos. Uma pessoa idosa, sem nenhum filho para cuidar, triste, porque lá na frente não quiseram ter filho, irmão, por causa dessa coisa que eles colocam. Muitos envelheceram. E quando eu estive na última vez no asilo era casa de idoso, eu comecei a conversar com cada um, eu me choquei. A maioria era evangélica, irmão. Quantos velhinhos evangélicos lá dentro? E mulheres velhinhas evangélicas. E eu falando com eles, eu não tinha nada para dar, eu abraçava, eles queriam abraço, queriam beijos. E eu senti filho de todo mundo. E ali eu via coisas que eu falei, eu preciso trazer isso para o coração das pessoas, irmãos. Para quem quer construir um casamento hoje, não pensa em ter filho. Filho é bênção. Bênção. Dá trabalho, mas filhos é bênção. Você pode construir filhos, você pode ganhar os seus filhos. Filho, dá trabalho, mas é bênção. Se você se vê
assim casa. Se não se quer, você não se casa. Mas não fica colocando coisas, irmão. Filho é bênção. Ou você casa ou não casa. Paulo disse, se você não puder se, então se casa. Agora se você se controlar, fique só, né? Seja um missionário, seja uma missionária, seja um homem ou mulher de Deus. Os filhos dão trabalho, dão, mas elas são herança de Deus. Herança de Deus não é sua casa. Herança de Deus não é o seu trabalho. Herança de Deus não é o seu carro. Herança de Deus é seus filhos e suas filhas. Não desvalorize os seus bens, mas coloque os seus bens como prioridade. Não coloque os seus bens como prioridade. Estou dizendo para você jogar carro fora, casa fora, não. Estou dizendo para você não priorizar os seus bens. Priorize sua família. Vocês já ouviram uma frase, um casal dizer, vamos comprar um carro dos sonhos? Quem já ouviu? Agora eu vou contar algo que é verídico. Eu escutei esses dias num comentário. E faz tudo com essa frase. O homem ou a mulher sempre se une assim, ou trabalha, vamos comprar aquele carro do sonho lá, quando eu estava namorando e tal, né? Eu não lembro se eu tive esse pensamento, né? Mas todos nós somos humanos. Vamos comprar um carro do sonho, vamos comprar. Aí certo dia, uns dias atrás aqui, eu escutei um comunicado muito forte, me abalou. Uns dias atrás eu ouvi uma história muito triste, que eu fiquei muito mal, irmãos. Um casal comprou um carro bonito e puseram esse carro na garagem, aquele carro lindo, irmãos, não vou falar a marca, mas era um carro maravilhoso, e o seu filhinho de 5 anos viu aquele carro e ficou, nossa, que carro lindo, que carro lindo. Ele viu aquele carro que tinha uma tinta tão bonita, era um espelho, aquele vermelhado bonito, e como se fosse ali, ele pegou e falou, nossa, é o meu quadro da lousa, é o quadro de escola, eu vou escrever nele. Isso aqui é verídico que eu estou falando, eu escutei, eu narrei, eu escrevi tudo para trás, transmitir para não esquecer, não perder uma vírgula. E essa criança pegou, ele viu aquelas peças grandes daquele carro, que era um carrão, né, bem grandão. Hoje os carros de luxo agora são tudo grandão. Ele pegou um prego ali e começou a desenhar, irmão, como se fosse uma lousa ali da escola. Ele começou a riscar o carro todinho, e quando ele riscou tudinho, de repente o pai chegou e viu aquela cena. O pai ficou possesso de raiva. O pai ficou possesso de raiva, e ele pegou aquele menino de 5 anos, irmão. Eu chorei quando o homem contou essa história para mim. Aconteceu lá na cidade dele. E ele pegou o seu filho de 5 anos, estendeu a mão dele assim, ó, e batia, e batia. Ele bateu tanto na mão do seu filho de 5 anos, porque riscou o carro, e ele estava tão sanguinário, o pai tomado ali por um ódio ali, né? Quando ele caiu em si, que ele parou, que ele olhou para as mãos do menino, e ele viu as mãos do menino ensanguentado ali, rompendo as veias ali, os vasos sanguíneos da mão do seu filho. De repente ele entrou em choque, porque naquele momento ele passou dos limites, e tiveram que correr com o menino para o hospital às pressas, irmãos. E chegando no hospital, o médico disse assim: não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Vai ter que amputar a mão do teu filho. No dia seguinte, o coração arrebentado, aquele pai, ele foi para o hospital, e chegando no leito, de repente, irmãos, aí veio a parte que eu chorei quando o homem me contou. O filhinho dele levantou as mãos assim e falou assim: pai, solta aqui do braço. Eu não vou riscar mais o seu carro. E o pai entrou em desespero. E aquele pai entrou em desespero. É interessante como Deus, ele prepara tudo, né, irmãos? Eu ouvi, 3 dias atrás, eu ouvi essa história desse pastor que contou lá na cidade dele para mim. E hoje eu estudando, e casou de entrar. Sabe por que isso aconteceu? Porque colocaram coisas no lugar de gente. Coloca, irmão. Colocaram coisas no lugar de gente, priorizou coisas ao invés de sua família. E a dor é quando perde. A dor é quando se acaba. O momento pode ser de ira, mas deixa um ir para um lado, outro para o outro. Vocês não estão chorando que nem 2 crianças, porque no princípio, no altar, estavam confessionando juras e juras de jura.
isso que eu sempre falo, que tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. O problema não é nem como você vai começar, como você vai terminar. Deus, pessoas, coisas. Deus, pessoas e coisas. Nós adoramos a Deus e amamos as pessoas, não as coisas. Agora vem para cá. Nós usufruímos das coisas da vida que nos proporciona, mas Deus é prioridade. Primeiro mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo? Amar pessoas. Amar seu próximo. Pessoas. Tem que amar minha esposa, por mais que às vezes ela me tire da... Tem que amar ela. Tem que amar, irmão. Não tem outra saída, cara. Se eu preferir alguma palavra, alguma coisa, pode escandear uma cadeia terrível. E às vezes atrapalha o nosso mundo, não só o físico, mas o espiritual, que gera em torno do físico. Quer ir bem? Se eu quero ser próspero, se eu quero conseguir pagar minhas contas, se eu quero comprar meu carro, se eu quero... Quem não quer um carro na garagem? Quem não quer uma casa própria? Eu tenho convicção do que eu tenho não é meu. E o que eu tenho tenho que botar mais para dentro ali, que não é ele que me deu. Porque se eu botar isso aqui dentro disso daqui, não vai ter espaço para ele, porque ele não está no meio disso aqui. Ele está no todo, mas não no meio. Ele quer estar dentro de nós, fazer templo, morada do Espírito Santo. Primeiro mandamento, eu disse tudo isso: amar a Deus primeiro, pessoas depois usufruir das coisas que a vida proporciona. Se você inverter tudo isso e ferir esse princípio aqui, as coisas vão ficar muito tristes para você. As coisas vão caminhar muito mal. Basta você olhar para lá, Quem conhece o mundo, que sabe como é que tá as coisas aí, as famílias, você sabe o que eu estou dizendo. Quer outra fase? Salmo 128, versículo 1 ao 3. Obediência à palavra gera temor a Deus, né? Está escrito, nós lemos: bem-aventurado é aquele que teme a Deus. Vou resumir, irmãos, porque vai ficar para outro dia. Bem-aventurado é aquele que teme a Deus. Uma família bem-aventurada é uma família que respeita princípios. A bem-aventurança de Deus nós usufruímos quando nós tememos a Deus, obedecemos seus princípios. E a bem-aventurança traz prosperidade. A prosperidade no relacionamento, prosperidade em relação aos nossos projetos, sonhos, que faz tudo constituir em volta da família. Prosperidade no nosso ministério, ministério próspero. Todos nós temos um ministério dentro de nós. Ministério, não estou falando essa placa na parede. Ministério, não estou falando essa sala de oração, não. O ministério que Deus nos deu, que está aqui, ó. Que é quando nós reconhecemos uma palavra que chama-se chamado. Quando nós reconhecemos essa palavra, aí nós passamos a fazer não a nossa vontade, mas a vontade dele. Porque nós entendemos que foi ele que nos chamou. Versículo 2. Agora entra para a prosperidade. A bem-aventurança com Deus te faz ser próspero. Pois, agora vem, comerás do trabalho das suas mãos. Por isso que eu disse que trabalho é bênção. Pois comerás do trabalho das suas mãos, e feliz será, e tudo irá bem. O trabalho, Deus no centro do meu trabalho, você é bem-aventurado por ele, que eu priorizei Deus e não o meu trabalho. Eu tenho que entender que o meu trabalho é uma providência que Deus me deu. Eu tenho que entender que a casa, carro, tudo que eu tenho é de Deus que deu, e é dele que é dele. Se é Deus que deu, é dele, irmão. Ele só me deixou usufruir daquilo que é dele. Quando eu passar a olhar de outra forma, eu não vou bem, que ele diz aqui no versículo 2, versículo 3, para fechar. Fala da união da família ao redor da mesa, que nós falamos no começo, né? União é comunhão, queridos. Você só tem uma família unida depois de velha, quando você ouve, ou quando você investiu lá atrás na infância. É só sair, irmão. Se você sair para fora, pegar isso aqui, e colocar debaixo dos braços, Deus vai te dar tanta dimensão para você ver. Você vai ver tanta família destruída, homens evangélicos, filhos na prostituição, a irmã está na presença, o homem está no mundão, ou vice-versa. Está uma bagunça, um caos total lá fora. Os pais não têm mais sensibilidade para lidar com os filhos não. O segundo maior mandamento de promessa, que é: honra teu pai e a tua mãe para que prolongue os seus dias. Os dias dos filhos, dos jovens, os dias já não estão mais prolongados, estão escassos. A qualquer momento pode descer a sepultura, irmãos. Pá, já era. Tiago diz que a nossa vida é comparada a uma gota de orvalho, cai da árvore e puf, se acaba. Vamos terminar. A mulher tem um papel importante numa família.
ela é amiga. Para você que gosta de não vou dizer se humilhar, se achar humilhado, irmãos. Tem muitas mulheres que ferem o princípio da palavra quando elas se passam, se ver ou se deixam se levar por outros e ferem o princípio. Elas já são bênção nessa terra. Elas já são, eu citei pouca coisa aqui, irmão, porque eu tenho que deixar para outro dia. Elas já são conselheiras. O melhor conselheiro no casamento, no relacionamento interconjugal, para o homem é a sua mulher. Quando ela sabe dar conselhos. Porque eu disse lá na coluna, as 7 colunas em Provérbios, né? Que fala lá que tem que ter colunas, mas tem que ter princípios, mas tem que agir com sabedoria. Sem a sabedoria não vale conselhos. Conselhos vêm através de sabedoria. Um juiz, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta são pessoas que dão conselhos positivos. Então tem sabedoria atrás desse conselho. Então a mulher, ela já é, ela é conselheira, intercessora. Porque eu disse que é fundamental na oração. O homem está de joelho, ela está do lado. O homem vai para a igreja, ela vai junto. Não existe esse negócio, irmãos. Interfere em princípios bíblicos. Davi diz no Salmo 27: uma coisa eu peço a Deus e a outra eu buscarei, estarei todos os dias na casa para contemplar na beleza da sua santidade. Não tem essa, irmão. Casei junto para viver uma vida. A Bíblia diz assim: o reino dividido não prospera. Pastor, não está indo bem. Pastor, as coisas não estão fluindo. Não estou conseguindo, não estou vendo. Não está pagando as contas. O porquê? Alguma coisa está destruturando, irmão. E é preciso reaver valores e princípios que o lar produzem. Conselheira, aquela que vai falar: Antônio, José, vou te ajudar. Faz assim, entra por esse caminho. Pega na mão dele. Pega na mão dele. Você está ajudando, você está sendo vou usar o cara no relacionamento, sendo a mulher. Conselheira, intercessora, auxiliadora. Tem mulheres que vê essa palavra auxiliadora e se acha inferior demais e começa a se diminuir. Pelo contrário, auxiliadora é uma pessoa idônea, à altura do homem. Deus colocou a mulher auxiliadora, conselheira, à altura do homem, irmãos. Ela não pode se ver aqui embaixo, ela já é a altura. Quem conselha, quem auxilia, irmão, é a melhor coisa. Vai construir um projeto, vai construir um sonho, a mulher está do lado, irmão, dando o conselho certo e tudo vai bem. No princípio, as coisas têm que ser dessa maneira, porque quando os cabelos estiver branco, fica mais difícil. Reconstruir uma família com todo mundo de cabelo branco, todo mundo conhecedor da palavra, todo mundo sabe o caminho, é mais difícil. É como dar murro em ponta de... irmão, você se machuca bastante. Você se machuca. Ore, irmãos, ore pela sua família. Ore. Então a mulher tem esse papel importante que Deus lhe deu, e ela tem que colocar isso em prática debaixo de um princípio importante que chama-se submissão. Gênesis capítulo 2, versículo 18 e 24. Submissão. E a submissão não está só para a mulher. A Bíblia relata para a mulher, mas a submissão também está para o homem e para os filhos. Filhos, pai, homem e mulher. Todos têm que estar submissos, né? Uns aos outros, e tudo vai bem. Vai bem. Há prosperidade na sua casa, na sua família. Lá em Coríntios fala da família desunida, né? Quando ela está junta debaixo de brigas, contendas, desavenças. Semana passada foi me chamada, eles vieram me buscar aqui. Quando eu cheguei lá, estavam um com a faca na mão, outro no outro. Segura essa faca aí, irmão. Se matar o pastor, acabou. Já não tem ninguém no campo, irmão. Não tem ninguém para encarar. Para entrar numa briga de dobrado, não é qualquer um. Para entrar num relacionamento de casal, um com a faca, o outro com a faca, irmão. Para se matar mesmo. E se matar mesmo. Então são coisas que a gente vê, que a gente fica perplexo nessa caminhada. Por quê, irmão? Porque está escrito em Coríntios, construiu a família sem a base sólida. Irmãos, tudo corre bem quando Deus está no centro. Tudo corre bem quando Deus está no centro. Você pode ganhar o mundo todo e pode perder a sua família. Vamos orar? Vamos orar? Vou continuar
Não é nesse domingo que vem, no outro domingo eu vou estar continuando. Tem algumas fases para nós poder estar terminando. Quero orar pela sua vida, orar pela sua casa, pela sua família, orar. Quantos podem dar amém por essa palavra, irmãos? Eu creio, eu também dou glória a Deus por essa palavra também. No final a gente vamos ungir todo mundo, depois, irmãos, que nós terminarmos uma... Deus, eu te apresento, Senhor Deus, meu Pai, essas vidas que se fazem presente aqui neste lugar. Senhor Deus, eu te apresento esses lares, Senhor Deus, meu Pai, que são lares que entrou por essa porta, meu Pai. Eu te apresento, meu Deus, meu Pai, esses projetos, sonhos agora. Eu te apresento, Senhor Deus, esses corações que vão estar nos ouvindo, não sei a hora nem o dia, mas sabe que está chegando, meu Pai, ao coração dessa pessoa. Esses ministérios que estão neste lugar, eu te apresento, Senhor Deus, agora no nome de Jesus, no nome de Jesus agora, porque é o nome que é dado a todo nome, sobrenome, Ele é Jesus, Ele está presente neste lugar. Senhor Deus, entra na minha casa, entra na minha família, entra, estrutura, restaura, restitui, Senhor, em nome de Jesus agora, como igreja do Senhor, vamos decretar agora a total falência definitiva do inimigo agora, do nosso lado, da nossa família, em nome de Jesus.